Sobre o princípio da compaixão, eu gostaria aqui de destacar algumas verdades. Na verdade, 3 pontos que eu gostaria de destacar sobre o princípio da compaixão. E se você puder, tome nota desses 3 pontos sobre a compaixão. Primeiro, termos compaixão das pessoas nos faz pessoas melhores. Vou repetir isso aqui. Termos compaixão das pessoas nos faz pessoas melhores. Compaixão é você se sensibilizar com a necessidade de alguém. Compaixão é você olhar com interesse para alguém. Compaixão é você se dispor a cuidar de alguém. Compaixão é você se dispor a servir uma pessoa. E o ato da compaixão nos faz pessoas melhores. A nossa cultura ela é extremamente egocêntrica. O que significa isso? Nós fazemos tudo para nós mesmos. Nós a cada instante buscamos nossos próprios interesses. Nós pensamos no melhor para nós. Nós vivemos para nós e nós somos uma cultura ensimesmada. Ou seja, vivemos para nós mesmos. Porém, o ato da compaixão nos faz tirar os olhos do nosso próprio umbigo e olharmos para o próximo e amarmos o próximo, cumprindo a nossa missão. A compaixão, ela arranca o egoísmo de nós. A compaixão, ela arranca essa miséria que faz com que nós só pensemos em nós mesmos. E queridos, por favor, chama a sua atenção para esse ponto. Vida cristã é pensar no outro. Vou repetir isso aqui. Vida cristã é pensar no outro. Quando você pode verdadeiramente se julgar um bom cristão? Quando antes de pensar em si mesmo, você pensa no seu irmão. O bom cristão é aquele que antes de pensar em si mesmo, ele pensa no seu irmão. A compaixão, em segundo lugar, ela é necessária tendo em vista a carência dos homens, a carência da humanidade, a carência das pessoas. Ao mesmo tempo que o homem ele vive para si mesmo, o homem dos nossos dias é uma pessoa extremamente carente. Um dos segmentos hoje que mais cresce é o segmento de terapias. As pessoas estão à procura de ajuda. As pessoas estão à procura de orientação. As pessoas estão à procura de socorro. Então, por que existe a igreja? Por que fomos salvos? Por que fomos redimidos? Para que nós possamos demonstrar as virtudes de Cristo ao mundo. E uma das virtudes que marcou o nosso Redentor foi a sua compaixão para aqueles que sofrem. Aonde esse mundo que está no caos, aonde esse mundo em que as pessoas elas correm atrás dos seus próprios interesses, mas ao mesmo tempo estão vazias, aonde as pessoas vão encontrar alento, conforto e uma palavra de esperança? Aqui, nesta igreja. E eu não estou falando apenas do gabinete do pastor, não. Mas o aconselhamento, a instrução, a compaixão e o cuidado deve ser uma realidade e uma prática de cada cristão. Acolhimento, amor e atenção deve ser uma marca da comunidade cristã, uma marca do povo de Deus. Se há um lugar no mundo aonde deve haver um derramar de compaixão, é dentro da igreja. E é interessante que Jesus ele faz uma comparação, quando ele olha aquela multidão, dizendo que aquela multidão ali, desesperada, indo ao encontro do mestre, correndo atrás dos apóstolos, eram como ovelhas que não tinham o quê? Pastor. E essa imagem, a imagem da ovelha, é uma imagem muito rica de simbolismos e de ensinamentos. Por exemplo, a ovelha,
é um animal que precisa de proteção. Segundo estudos, os pastores eram aqueles que ficavam sempre próximo às ovelhas, com a sua vara ou com o seu bordão, oferecendo proteção às ovelhas, guardando as ovelhas do ataque de outros animais selvagens. A ovelha por si só, ela é incapaz de se defender. Ela precisa ter alguém que a guarde, que alguém que ofereça proteção. As pessoas nos dias de hoje, elas buscam proteção. As pessoas nos dias de hoje buscam segurança. E aonde elas vão encontrar proteção e segurança? Junto com o povo de Deus, na manifestação da compaixão. Ovelhas também são animais que precisam de direção. O pastor, ele vai à frente do rebanho e as ovelhas, elas vão seguindo os passos do seu pastor e vão seguindo a voz do seu pastor. Irmãos, basta a gente conversar um pouco com as pessoas, para que nós possamos observar como o mundo e como as pessoas, elas estão sem direção. As pessoas hoje pela manhã, muitos, elas leem a Bíblia, abrem o horóscopo, jogam búzios, leem carta e depois saem para buscar alguma coisa para fazer da vida. Estão atirando para tudo quanto é lado, em busca de direção e orientação. E aonde as pessoas vão encontrar a orientação certa? Aonde as pessoas vão encontrar a orientação correta? Junto com o povo de Deus. No ensino da palavra do Senhor. As pessoas hoje, elas estão sedentas. As pessoas estão famintas. Os livros que mais vendem nos dias de hoje são livros de autoajuda. São os livros que mais vendem. E por que os livros de autoajuda estão em alta? Porque as pessoas estão famintas, porque as pessoas estão sedentas, elas precisam de direção, elas precisam de orientação, e elas reconhecem que hoje há dentro delas um grande vazio. E quem pode preencher o vazio que há no coração do homem? Cristo Jesus. E quem tem a responsabilidade de levar a mensagem de Cristo Jesus? A igreja. E se você puder, isso é frase para você anotar e você praticar. O maior ato de compaixão que você pode ter por uma pessoa é a instrução do Evangelho. É pregar o Evangelho. Vou repetir. O maior ato de compaixão que você pode ter por uma pessoa é pregar o Evangelho. E de onde eu fundamento isso? Veja como termina a história. Irmãos, vamos pensar aqui no texto. Vocês acham que naquela multidão, por exemplo, não tinham pessoas doentes? Vocês acham que naquela multidão não tinham pessoas com problemas de relacionamento? Será que naquela multidão não tinham pais aflitos com seus filhos? Pessoas que estavam angustiadas na sua alma? Mas o que Jesus fez? Foi resolver o problema de cada um ali? Não, mas o texto mostra que Jesus passou a ensiná-los. E o que Jesus ensinou sobre si mesmo? Sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus. E eu concluo esse ponto aqui da compaixão, lembrando o texto que nós lemos no início. Quer se parecer com Cristo? E eu quero que você compreenda, o grande alvo da nossa vida deve ser justamente esse. Cada dia mais nós nos parecemos com Cristo Jesus. Lembremos que lá em Gênesis 1:26 a palavra de Deus diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E aonde nós encontramos a perfeita imagem e semelhança de Deus entre os homens? Na encarnação de Cristo Jesus, no exemplo de Cristo Jesus.
Então nós precisamos entender, em terceiro lugar, sobre a compaixão aqui, que essa virtude, ela nos identifica com Cristo Jesus. A nossa identificação com Cristo Jesus, meus amados irmãos, ela não se dá pelas roupas que nós usamos, pelo vocabulário evangeliquez que nós temos. Mas a nossa identificação com Cristo Jesus se dá por meio de nossas atitudes e ações. Compaixão, amor, misericórdia e graça para com aqueles que sofrem nos identificam com Cristo Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, diz o Senhor Jesus, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.